Nosso quadro Bem Viver de hoje, nós vamos falar sobre as hepatites. Alguns pacientes procuram um médico após algum sintoma, mas na maioria dos casos a doença é silenciosa, o que pode levar a uma complicação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico gastroenterologista do Hospital Geral de Goiânia, doutor Américo de Oliveira Silvério. Doutor Américo, está tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Sim, muito obrigado, Júlio. Olha, a hepatite, então quer dizer que muita gente, às vezes nem sente o sintoma da hepatite, ela é silenciosa. Sim, as hepatites, em especial as hepatites virais, elas podem cursar com sintomas muito inespecíficos, Sim. né? Às vezes até lembrando uma gripe, às vezes um quadro diarreico, e a pessoa não perceber, né, que teve hepatite. E algumas delas podem evoluir para uma forma crônica e é muito comum a gente fazer o diagnóstico só depois que a gente tem uma doença crônica já estabelecida, um quadro mais grave, já com uma cirrose ou às vezes até com um tumor de fígado. Como é que se adquire a hepatite do tipo A? A hepatite tipo A, que seria a mais tranquila, mais comum delas, é uma hepatite que ela é adquirida de transmissão que a gente chama de fecal oral, que seriam através de alimentos ou água contaminada, né, e que aí a pessoa ingere esse alimento, adquire hepatite e ela cursa. Normalmente essa é uma hepatite que não tem risco de ficar crônica. Ela, muito raramente, pode ter uma forma muito grave que levando à morte na fase aguda. Tem vacina contra ela? Tem. Tem. E atualmente a vacina da hepatite A já está dentro do Programa Nacional de Imunizações, né? Isso para qualquer pessoa pode ir na rede pública? Isso é programado para as crianças, né? Sim. E os profissionais de saúde podem estar recebendo ela também. O senhor falou dessa contaminação da hepatite A. E a hepatite B? Qual é a forma de contaminação? E eu aproveito já para o senhor colocar os sintomas dela. Uhum. A hepatite B, ela já tem uma transmissão um pouco mais ampla. Ela pode ser transmitida por transfusão de sangue ou pelo contato com sangue, né? Uso de drogas injetáveis, ou alguma coisa que entre em contato com sangue e transmita. Então, por exemplo, um tratamento com material não esterilizado adequadamente, às vezes tratamento de estéticos, né, de manicure. Fazer uma unha. Exatamente, com um alicate não adequadamente esterilizado, pode ser uma forma de transmissão. Ele pode também ter uma transmissão da mãe para o filho, né, principalmente durante o parto. Então, se a mãe tem a hepatite B e ela está... Doutor, eu estou fazendo essa pergunta porque tem muita gente que fala assim, mas qual dessas hepatites, porque tem a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, qual dessas é mais perigosa? Qual que a gente pode tomar vacina? Tem vacina na rede pública? São muitas dúvidas porque são vários tipos de hepatite. Aí o senhor estava falando da hepatite B, né? Nesse caso tem vacina. Tem. A hepatite B, a hepatite A e a hepatite B são duas hepatites que têm vacina. Certo. E que são vacinas bem efetivas, né, e disponíveis na rede pública. A hepatite C, essa sim, não tem vacina, né? Ela é mais grave? Em alguns aspectos, sim, porque ela evolui para a forma crônica mais do que as outras. Mas, em contrapartida, hoje ela já tem um tratamento medicamentoso muito efetivo que consegue tratar mais de 95%, 97% das pessoas. Até 10, 12 anos atrás não era assim, né, doutor? Você tinha hepatite C, a possibilidade de morte era grande, né? É que, na verdade, no passado os tratamentos não eram tão eficazes. Tanto é que, no passado, uma das maiores causas de indicação de transplante hepático era a cirrose pelo vírus C. Hoje, isso já modificou. Hoje, você tem um tratamento que é com um comprimido, com pouco para efeito, comparado principalmente com o que era antigamente, e com alta taxa de resolução do processo. Tem outro tipo de hepatite A, B e C? Essas são também? As virais mais comuns. A gente tem a hepatite D, que não é um vírus comum do nosso meio, ela é mais da região amazônica, né, aqui no nosso país. E temos algumas outras que não são comuns no país, né? Hepatite E, normalmente os relatos são muito esporádicos, e essas são as hepatites mais comuns. O termo hepatite é uma inflamação no fígado, então ele pode ser causado
por outros agentes virais e bacterianos também, né? Então, mas quando normalmente a gente fala de hepatite viral, a gente está falando normalmente de hepatite A, B ou C. Às vezes, no ditado popular, né, doutor, as pessoas falam, não, mas às vezes quando a pessoa está com o olho muito amarelo, a urina também mais escura, são sintomas também? São. Os principais sintomas são justamente isso aí, a icterícia, que você vai ficar com a pele amarelada, o branco do olho amarelado, a urina escura, lembrando uma cor de Coca-Cola. Isso pode ser justamente os sintomas iniciais do quadro. Aí, nesse caso, procura o médico imediatamente. Isso, sempre que tiver alguma icterícia, é importante estar vendo com o médico. Porque, mesmo não sendo talvez uma hepatite, isso indica um comprometimento do fígado, porque aí tem que ser visto o que está causando. Agora, nesse caso, doutor, por exemplo, no caso da hepatite B, existe a cura ou a pessoa pode ficar com esse vírus incubado? Assim, uma outra coisa importante que você tinha me perguntado anteriormente, que eu acabei não falando, que uma das formas importantes de transmissão da hepatite C é a transmissão sexual. Sim. Então, o vírus da hepatite B... e a B? Principalmente a B. A C também, mas a B é principalmente. Tanto é que a B é considerada como uma doença sexualmente transmissível. Não é? A hepatite B, mais de 95% das vezes, quando você pega, ela vai curar. Mas você tem ao redor de 5% delas que podem evoluir para uma forma crônica. Essa forma crônica dela, a gente não tem um tratamento eficaz para eliminá-la. A maioria dos remédios bloqueia ou faz com que o vírus não fique multiplicando e com isso não fique agredindo o fígado. Mas um tratamento assim que você consiga ter um sucesso igual na hepatite C, a gente não tem. E nesse caso, quando, por exemplo, a pessoa tem o vírus, ele pode voltar depois, no caso da hepatite B? Sim, sim. É que às vezes o vírus da hepatite B, ele passa por períodos em que que o nosso sistema imunológico consegue controlar ele e em alguns outros momentos ele volta a replicar, né? Então ele volta a ter uma atividade, um risco de transmissão, toda essa parte. Tá certo. Doutor Américo, obrigado pela participação do senhor aqui com a gente, explicando muito mais sobre as hepatites, isso é importante. Um abraço para o senhor. Muito obrigado pelo momento aqui, agradeço e deixamos à disposição. Nós também.